Já se perguntou se Deus, o símbolo máximo de amor e compaixão, poderia ter ordenado um genocídio? A Bíblia, livro sagrado para bilhões, contém passagens que, à primeira vista, parecem contradizer essa imagem. Versículos que descrevem a destruição de cidades inteiras e a morte de inúmeros indivíduos. Essa aparente contradição gera desconforto e questionamentos profundos sobre a natureza de Deus e a interpretação literal das Escrituras Sagradas. Muitos buscam respostas confortáveis, mas a verdade pode ser mais complexa e perturbadora do que imaginamos. A jornada pela compreensão desses textos exige um olhar crítico e uma disposição para confrontar as nuances da fé. A complexidade desse assunto reside na dificuldade de conciliar a fé com a realidade histórica e moral. Como podemos reconciliar a imagem de um Deus amoroso com atos de violência em massa descritos na Bíblia? A resposta não é simples e não pode ser resumida em uma única frase. Precisamos analisar os contextos históricos, sociais e culturais em que esses eventos ocorreram, procurando compreender as motivações e as consequências desses atos, dentro da narrativa bíblica e fora dela. A interpretação literal, muitas vezes, ignora a riqueza simbólica e as camadas de significado presentes nos textos sagrados. É preciso ir além da superfície para buscar a verdade. Precisamos analisar criticamente esses textos bíblicos, olhando para os eventos não como descrições diretas de ações divinas, mas como narrativas carregadas de simbolismo e contexto. Considerando as perspectivas históricas, socioculturais e as diferentes correntes de interpretação teológica, podemos evitar simplificações perigosas e chegar a uma compreensão mais completa e matizada. A busca pela verdade não é uma busca por respostas fáceis, mas por um entendimento mais profundo do significado dessas passagens complexas. A fé, muitas vezes, exige confrontar dúvidas e questionamentos. A discussão em torno desses versículos é crucial não só para a compreensão da Bíblia, mas também para o desenvolvimento de uma fé madura e consciente. A simples aceitação de uma leitura literal pode levar a justificativas para atos de violência e intolerância no mundo moderno. É preciso interpretar esses relatos à luz dos princípios éticos e morais contemporâneos, sem perder de vista a complexidade do contexto histórico. A compreensão desses textos exige uma profunda reflexão teológica e um compromisso com a justiça e a compaixão. Interpretar esses textos requer sensibilidade e humildade, reconhecendo os limites da nossa compreensão e a possibilidade de diferentes perspectivas válidas. Evitar julgamentos precipitados e buscar um diálogo respeitoso entre diferentes interpretações são passos essenciais na busca de uma compreensão mais profunda e abrangente. A jornada para entender esses versículos é uma jornada para entender a complexidade da fé e da própria humanidade. Compreender as passagens bíblicas que descrevem genocídios exige mergulhar profundamente no contexto histórico e cultural da época. A visão moderna de moralidade, fortemente influenciada por ideais humanistas, pode dificultar a interpretação de eventos ocorridos em sociedades com estruturas sociais e valores radicalmente diferentes. O Antigo Testamento, em particular, reflete um mundo marcado por guerras, disputas territoriais e uma visão de justiça divina que pode parecer, para os padrões contemporâneos, implacável. A cultura da época influenciou a narrativa e a percepção desses eventos. A violência era, infelizmente, parte intrínseca da vida cotidiana em várias civilizações antigas. A ideia de guerra justa, por exemplo, mesmo sendo alvo de interpretações e debates modernos, influenciou a narrativa bíblica. A conquista de territórios, a eliminação de inimigos e a preservação do próprio povo eram frequentemente justificadas como vontades divinas. Compreender a mentalidade dessa época é fundamental para analisar as ações descritas como ordens divinas. A visão de mundo era diferente da nossa, e a noção de justiça era radicalmente distinta. É essencial considerar o tipo de sociedade em que esses eventos ocorreram, marcada por uma estrutura hierárquica rígida,
com leis e costumes muitas vezes muito distantes dos nossos padrões éticos atuais. A narrativa bíblica, em alguns casos, reflete a mentalidade da época, sem necessariamente endossar todas as ações descritas. Precisamos distinguir entre a narrativa e o juízo moral atual sobre as ações narradas. A narrativa é uma representação histórica, não uma recomendação para a ação. O conceito de terra prometida, por exemplo, é central em muitas narrativas bíblicas que envolvem a conquista de territórios. Para os antigos israelitas, a posse da terra era uma promessa divina, e a expulsão ou eliminação dos habitantes anteriores poderia ser interpretada como uma parte essencial do cumprimento dessa promessa. Entender essa mentalidade contextual é crucial para evitar uma leitura descontextualizada e, portanto, distorcida. Considerando esses aspectos, podemos entender melhor por que as narrativas bíblicas sobre conflitos e guerras podem parecer chocantes para a sensibilidade moderna. É fundamental interpretar esses relatos dentro de seu próprio contexto histórico e cultural, evitando a imposição de valores e perspectivas contemporâneas a narrativas de um período e cultura diferentes. A compreensão do contexto é o primeiro passo para uma interpretação responsável e equilibrada. A interpretação literal da Bíblia, tomando cada palavra como uma verdade absoluta sem contexto, pode levar a conclusões distorcidas e até mesmo perigosas. Muitas vezes, a leitura literal ignora a riqueza de simbolismos, metáforas e alegorias presentes nos textos sagrados. A linguagem poética, a narrativa épica e os elementos simbólicos são frequentemente deixados de lado em uma leitura estritamente literal, resultando em interpretações redutoras e incompletas. A Bíblia não é um manual de instruções com regras explícitas e inquestionáveis. É uma coleção de textos escritos ao longo de séculos, em contextos históricos e culturais diversos. Uma abordagem literária, histórica e contextual é essencial para uma interpretação mais acurada e abrangente. A leitura literal, por outro lado, corre o risco de transformar textos simbólicos em prescrições rígidas, levando a interpretações deturpadas da fé e potencialmente justificando ações moralmente questionáveis. A interpretação simbólica permite que nos aprofundemos no significado subjacente das narrativas, buscando entender o sentido mais profundo das mensagens transmitidas. Por exemplo, a conquista militar em alguns textos pode representar uma luta espiritual. A destruição de cidades pode simbolizar a derrota do mal, e a morte de indivíduos pode ser uma metáfora para a transformação pessoal ou espiritual. A chave para uma leitura rica e completa da Bíblia reside na capacidade de reconhecer esses múltiplos níveis de significado. A escolha entre a interpretação literal e a simbólica não é meramente uma questão acadêmica. Ela possui implicações éticas e morais profundas. Uma interpretação literal que justifica a violência ou a intolerância é perigosa e precisa ser confrontada. A interpretação simbólica, por outro lado, abre espaço para uma compreensão mais complexa e humana da fé, permitindo que a mensagem bíblica inspire compaixão, justiça e amor. A interpretação simbólica promove uma leitura mais completa e menos literal dos textos bíblicos. É uma leitura mais profunda, mais contextual e mais atenta ao significado completo e à mensagem que a passagem quer comunicar. Reconhecer a linguagem simbólica permite uma compreensão mais abrangente e menos tendenciosa. Um dos desafios centrais na compreensão das passagens bíblicas que descrevem violência é a distinção entre a justiça divina e a justiça humana. Nosso conceito de justiça é moldado pela nossa cultura e pelos nossos valores, frequentemente baseados em empatia, compaixão e perdão. A justiça divina, conforme retratada na Bíblia, pode parecer, em alguns casos, distante e implacável para os nossos padrões contemporâneos. A chave está em compreender as diferenças e evitar a imposição de nossas perspectivas a um contexto diferente. A justiça divina, como apresentada em textos antigos, se baseava em um sistema de retribuição, muitas vezes com foco na punição de transgressões e a manutenção da ordem cósmica.
Para uma cultura que não entendia as nuances da justiça reparadora ou restaurativa, a punição severa pode ter sido a única forma de compreensão da justiça. Hoje, com nossa compreensão moderna da justiça, podemos perceber que a retribuição, em muitos casos, não é a única ou a melhor maneira de se alcançar a justiça. A justiça humana busca reparar os danos causados, promover a reconciliação e prevenir futuros atos de violência. Ela se concentra na dignidade humana e na promoção do bem-estar de todos os envolvidos. A justiça divina, na Bíblia, pode parecer excessivamente punitiva quando comparada aos nossos ideais modernos. No entanto, é preciso entender o contexto histórico e as limitações da compreensão humana da justiça para apreciar o que esses textos bíblicos podem nos ensinar. A busca pela compreensão da justiça divina nos impõe um desafio. Entender que a justiça divina pode operar por meio de caminhos que não são totalmente acessíveis à nossa compreensão limitada. Não podemos, porém, justificar atitudes de violência baseadas em uma interpretação arbitrária e unilateral desses textos. A compreensão bíblica não pode ser utilizada para justificar atos moralmente questionáveis. A conciliação entre a justiça divina e a justiça humana requer um profundo exercício de fé e humildade. Devemos reconhecer que nossa compreensão da justiça divina é limitada e que a Bíblia oferece uma perspectiva que transcende os nossos próprios valores e preconceitos. A busca pela justiça é uma jornada contínua, que exige tanto a busca pelo entendimento dos textos bíblicos, quanto o compromisso com os valores éticos e morais contemporâneos. A fé desempenha um papel fundamental na interpretação das passagens bíblicas polêmicas. Para aqueles que acreditam na inspiração divina da Bíblia, a aparente contradição entre os atos de Deus e os princípios éticos modernos exige uma abordagem contextualizada e ponderada. A fé não deve ser uma blindagem contra o pensamento crítico, mas um guia para uma interpretação que se alinhe com os princípios fundamentais da crença. Entender o papel da fé não significa ignorar ou minimizar os questionamentos que surgem ao confrontar os textos bíblicos com a moral contemporânea. Ao contrário, a fé é um instrumento para buscar uma compreensão mais profunda e matizada, reconhecendo a complexidade dos textos e a limitação da compreensão humana. A busca por uma leitura mais completa e contextualizada contribui para uma fé mais robusta e coerente. A interpretação contextual é essencial para evitar uma leitura isolada e tendenciosa das passagens bíblicas. Considerar os aspectos históricos, culturais, literários e teológicos envolvidos permite uma compreensão mais completa e abrangente. O contexto ajuda a elucidar o significado e a intenção dos autores, e a evitar interpretações distorcidas ou maliciosas. A fé não anula a capacidade de questionar e buscar respostas coerentes. Aliás, a busca por uma fé mais profunda e informada exige o diálogo constante entre a tradição religiosa, a reflexão crítica e o compromisso com os princípios éticos. Assim, a fé não é um obstáculo para o questionamento, mas um motor para a compreensão mais completa. A fé, portanto, é uma jornada de aprendizado contínuo, que exige diálogo, reflexão e compromisso com a verdade. A interpretação da Bíblia não é um processo estático, mas um diálogo vivo entre a tradição, a crítica e a experiência individual de cada pessoa. O pensamento teológico sobre as passagens bíblicas que abordam a violência evoluiu significativamente ao longo dos séculos. As interpretações passaram por transformações significativas, refletindo os contextos culturais, sociais e intelectuais de cada época. A abordagem moderna da teologia busca contextualizar os textos bíblicos, buscando uma interpretação que leve em conta as nuances históricas, culturais e literárias. A teologia contemporânea se distancia das interpretações literais rígidas, que podem justificar atos de violência e intolerância. Atualmente, a ênfase está em compreender a mensagem moral e espiritual contida nos textos, enfatizando os princípios de amor, compaixão e justiça. O desenvolvimento do pensamento teológico
contribuiu para um melhor entendimento da complexidade das passagens bíblicas, evitando leituras simplificadoras e dogmáticas. As diferentes escolas teológicas oferecem perspectivas variadas sobre a interpretação dos textos bíblicos. Algumas se concentram mais na mensagem moral e ética, enquanto outras exploram os aspectos simbólicos e espirituais das narrativas. A riqueza do debate teológico contribui para um entendimento mais completo e matizado, reconhecendo a possibilidade de múltiplas interpretações válidas. O diálogo interreligioso também desempenha um papel importante na interpretação dos textos bíblicos. Comparar perspectivas de diferentes tradições religiosas amplia a compreensão e evita interpretações tendenciosas ou parciais. A interação entre diferentes teorias contribui para uma leitura mais rica e completa. A evolução contínua do pensamento teológico nos permite abordar as passagens bíblicas com mais sensibilidade e maturidade, evitando interpretações superficiais e perigosas. A busca pela compreensão da mensagem bíblica é uma jornada sem fim, que exige estudo, diálogo e humildade. Apesar das passagens polêmicas, a mensagem central da Bíblia é a do amor e da compaixão. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, exemplificou esses valores em sua vida e ensinamentos. Sua mensagem de amor incondicional e perdão é uma antítese à violência e à intolerância. A interpretação correta dos textos bíblicos precisa estar alinhada com esse princípio fundamental. O amor e a compaixão transcendem as narrativas históricas e se tornam princípios éticos que devem guiar a vida dos fiéis. A leitura e interpretação das passagens bíblicas precisam estar em sintonia com esses valores, e quando conflitam com o amor e a compaixão, se torna imperativo a busca de uma interpretação mais profunda que concilie as diferentes perspectivas. A fé não deve ser usada para justificar a violência ou a intolerância, mas para promover a paz e a justiça. A mensagem de amor e compaixão é uma mensagem universal que ultrapassa as fronteiras religiosas e culturais. É uma mensagem que inspira a transformação pessoal e social, promovendo a construção de um mundo mais justo e solidário. A Bíblia, apesar de conter passagens polêmicas, em sua essência, transmite uma mensagem de esperança, perdão e amor. A busca pela justiça e paz não pode estar dissociada da mensagem central do amor e compaixão. A compreensão plena dos textos bíblicos exige que a gente alinhe a nossa interpretação com os valores centrais da mensagem cristã. A compreensão dos textos bíblicos deve ser guiada pelo amor e pela compaixão, valores centrais do cristianismo, e que transcendem os limites culturais e religiosos. Em resumo, a questão de Deus ter ordenado genocídios é complexa e exige uma análise cuidadosa e contextualizada das passagens bíblicas. Uma leitura literal e descontextualizada pode levar a interpretações equivocadas e perigosas. A interpretação correta requer sensibilidade, humildade e uma compreensão profunda do contexto histórico, cultural e teológico. A mensagem central da Bíblia é de amor e compaixão, e essa mensagem deve ser o guia para a interpretação de todos os textos. A busca pela justiça divina e a justiça humana requer a conciliação desses valores com as narrativas bíblicas, reconhecendo a complexidade e a ambiguidade dos textos sagrados. A fé deve ser um instrumento de compreensão, não de justificativa para a violência ou a intolerância. Esperamos que este vídeo tenha contribuído para uma reflexão mais aprofundada sobre o tema. Compartilhe suas opiniões e reflexões nos comentários. Gostaria também de saber qual é a sua interpretação desses versículos bíblicos. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este, onde exploramos temas complexos e profundos dentro da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E até o próximo vídeo. Sua jornada de fé também pode se aprofundar. Curta o vídeo, comente com suas reflexões e compartilhe com amigos que também buscam um conhecimento bíblico mais completo. Nos vemos no próximo vídeo.